Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa Reflexões Espíritas e Mensagens de Emmanuel. Hoje teremos a 20ª mensagem do livro Pão Nosso. O título: A Marcha. Nela, Emmanuel destaca a necessidade de avançar e superar obstáculos em nossa jornada. Como sempre, o autor espiritual de Pão Nosso escolhe uma citação do Evangelho para abrir suas mensagens, e esta ele abre com uma citação do Evangelho de Lucas. Mas peço-lhes aguardem um instante para que juntos, mais uma vez, compartilhemos deste importante ensinamento e nossas considerações ao final. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta. Emmanuel abre a mensagem A Marcha com a seguinte citação extraída do Evangelho de Lucas, parafraseando Jesus, no capítulo 13, versículo 33, em que ele diz: Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Segue então Emmanuel. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. É indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Recorda-nos Emmanuel. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas esperanças incessantes no roteiro de Jerusalém de nossos testemunhos redentores. E adverte: é imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidências no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. E esclarece-nos: a personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha insana de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. E lembra, é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Lembra ainda que muitas vezes certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos de viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisados na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. E conclui então o benfeitor de nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, dizendo-nos: importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente para fixarmos semelhantes lições em nós. Temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Fantástico esse ensinamento, não é mesmo?
Permita-nos agora tecer algumas considerações sobre a mensagem. Veja que na jornada espiritual, conforme abordado por Emmanuel, enfrentamos vários obstáculos que podem ser resumidos da seguinte forma em nosso entender. Obstáculos internos, dúvidas, medos e inseguranças que nos impedem de avançar e de reconhecer nosso verdadeiro potencial espiritual. Enfrentamos ainda a complacência e falso repouso, a ilusão de que estamos em um estado avançado apenas por termos experiências ou conhecimentos superficiais, enquanto na verdade podemos estar paralisados e não progredindo espiritualmente. Um outro obstáculo, os desafios externos. As lutas cotidianas e as responsabilidades que podem desviar nossa atenção do crescimento espiritual. Essas dificuldades, no entanto, podem ser transformadas em oportunidades de ascensão se encaradas de uma forma positiva. Elencamos também um quarto obstáculo, a busca por reconhecimento. Vejam que a tendência de associar a marcha espiritual à busca de status ou sucesso material. Esta busca pode ser enganadora, fazendo com que muitas pessoas se sintam bem-sucedidas, quando na verdade estão distantes do verdadeiro progresso espiritual. E não podia faltar, é claro, o desânimo e frustração. A luta constante contra as dificuldades pode gerar desânimo, levando muitos a abandonarem a jornada antes de alcançar as suas conquistas interiores. E, finalmente, o último e talvez o mais comum obstáculo que vemos no mundo, a atitude passiva. A falta de ação e a paralisia diante das dificuldades dificultam o progresso espiritual e impede que possamos transformar nossas dores em oportunidades de aprendizado e crescimento. Estes obstáculos nos convocam a refletir sobre a importância de caminhar sempre vencendo as adversidades e permanecendo comprometidos com o nosso desenvolvimento espiritual contínuo. Vejam que na jornada espiritual, conforme abordado por Emmanuel, enfrentamos vários obstáculos que também, nosso entender, pode ser resumidos da seguinte forma. Os obstáculos internos, dúvidas, medos, inseguranças que nos impedem de avançar e de reconhecer nosso verdadeiro potencial espiritual. A competência e falso repouso. A ilusão de que estamos em um estado avançado apenas por termos experiências ou conhecimentos superficiais, enquanto, na verdade, podemos estar paralisados e não progredindo espiritualmente. Temos ainda os desafios externos, as lutas cotidianas e as responsabilidades que podem desviar nossa atenção do crescimento espiritual. Essas dificuldades, no entanto, podem ser transformadas em oportunidades de ascensão se encaradas de uma forma positiva. Temos ainda a questão da busca por reconhecimento. A tendência de associar a marcha espiritual à busca de status ou sucesso material. Esta busca pode ser enganadora, fazendo com que muitas pessoas se sintam bem-sucedidas quando, na verdade, estão distantes do verdadeiro progresso espiritual. E ainda o desânimo e frustração.
A luta constante contra as dificuldades pode gerar desânimos, levando muitos a abandonarem a jornada antes de alcançar suas conquistas interiores. Não podemos esquecer a atitude passiva. A falta de ação e a paralisia diante das dificuldades dificultam o progresso espiritual e impedem que possamos transformar nossas dores em oportunidades de aprendizado e crescimento. Vejam que esses obstáculos nos convocam a refletir sobre a importância de caminhar sempre vencendo as adversidades e permanecendo comprometidos com o nosso desenvolvimento espiritual contínuo. Entretanto, permitam-nos algumas sugestões práticas com base na mensagem de Emmanuel, segundo o nosso entendimento, para evitar contornar, para vencer esses obstáculos. E a primeira sugestão é o compromisso diário com a evolução. Emmanuel nos convida a trabalhar em nossa autoavaliação e conhecimento interior. Podemos dedicar tempo diariamente para refletir sobre nossas ações, aprendizados e a relação com o próximo, promovendo um desenvolvimento pessoal contínuo. Outra sugestão, a transformação das dificuldades em oportunidades. Quando enfrentamos obstáculos, em vez de desanimar, devemos procurar entender o que estas experiências estão nos ensinando. E isso nos ajudará a ver as dificuldades como degraus para o nosso crescimento, exercitando a resiliência e a fé. Temos ainda uma terceira sugestão: caminhar em direção ao ideal superior. A citação de Emmanuel destaca a importância de estabelecer propósito e buscar a edificação espiritual. Podemos definir metas que nos aproximem de nossos valores espirituais, como a prática da caridade, do perdão e da compaixão. E por que não mais outra sugestão e muito ensinada pelos grandes mestres e filósofos da humanidade em todos os tempos: atenção ao momento presente. Em vez de compararmos nossas conquistas espirituais com as dos outros, é fundamental focar em nosso próprio caminho. Isso significa valorizar nossas experiências e aprendizados únicos, sem se deixar levar pela necessidade de status ou de reconhecimento. E uma quinta sugestão, que muito bem exemplificado por Jesus e dignamente vivenciada por ambos os Franciscos, Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier: cultivar a humildade. Reconhecer que a verdadeira evolução não está em ter posições de destaque, mas sim em conectar-se com o divino e com o próximo de forma genuína. Essa atitude de humildade nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. Ainda temos uma sexta sugestão: a ação de solidariedade. E incluir em nossa rotina a prática da solidariedade e do amor ao próximo, ajudando aqueles que estão ao nosso redor. Isso nos ajuda a alinhar ainda mais aos ensinamentos de Jesus, que Emmanuel menciona, reforçando a importância
do bem coletivo. E, por último, uma última sugestão, um sábio conselho que literalmente liberta o homem dos grilhões da servidão ao frenesi da sociedade atual e, bem, na verdade, de todas as épocas da humanidade. Prática da meditação e oração. Reservar momentos para a meditação e a oração pode auxiliar na conexão com o nosso interior e com a espiritualidade. Esses momentos de introspecção são essenciais para fortalecer nossa paz interior e nos guiar na jornada. Essas práticas nos ajudam a alinhar nossas ações diárias com os ensinamentos espirituais de Emmanuel, permitindo que nossa marcha seja constante rumo ao aprimoramento e à luz. Muito bem, meus amigos, ficamos por aqui. Nossa gratidão por nos ouvirem, nos assistirem, nos acompanharem nesse trabalho colaborativo de trazer estes belos textos de Emmanuel registrado nesta primorosa e singela obra Pão Nosso, que fora nos trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se gostaram, deem o seu like para o algoritmo ampliar a sua divulgação na internet. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que entendas necessitado de ouvir o conteúdo desta mensagem. Até o próximo programa e meu desejo de abençoado domingo. A você e aos seus.